Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos pro nosso dedinho de prosa? Vamos! Vamos pensar numa frase hoje, né, que é muito forte, muito pertinente, mas que não praticamos. E quem somos nós para condenar as pessoas por causa dos seus erros? Mal reconhecemos os nossos? Uau! É ou não é? É uma grande verdade, é uma verdade absoluta, porque nós, não fomos chamados e escolhidos por Deus para estar condenando as pessoas, e nós fazemos isso todos os dias, com muita frequência, mas nós precisamos parar com isso. Sabe por quê? Porque a gente olha para o pecado alheio, para o erro alheio, seja você cristão ou não, seja você aquele que professa a fé em Jesus Cristo ou não, essa palavra é para todos nós, né? Para todos nós. Para nós que acreditamos na Bíblia, para nós que temos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, para nós, para aqueles que não são cristãos, para aqueles que são seres humanos. Sim, somos todos seres humanos, né? Todos nós erramos todos os dias. Mas quando nós vemos nas pessoas o erro diferente do nosso, a gente condena, a gente não só julga, mas a gente condena também, né? E eu costumo dizer que por vezes nós somos o acusador, aquele que acusa, aquele que entrega o pecado do outro, o erro do outro. Nós somos o juiz, né? O advogado de acusação, e nós somos o juiz que determina a sentença. E qual é a sentença? Condenado. Somos muitas das vezes dessa forma, né? Mas Deus não é assim. O Senhor não é assim. Jesus nunca foi assim. E há um texto na Bíblia que relata de uma maneira linda qual deve ser o nosso comportamento, qual deve ser a nossa atitude acerca do erro das outras pessoas. E está em João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. E eu vou ler para você, olha só. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas, mas tu o que dizes? Olha isso. Isso eles diziam, tentando para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele, levantando-se, disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando do mais velho até o último. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele lhe disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Que atitude é essa, gente? Deixa eu abrir novamente um parênteses, porque no vídeo passado eu coloquei essa cadeira e eu disse a vocês que eu sempre coloco a cadeira vazia, né? E convido o Espírito Santo a estar sentado ao meu lado. E é uma grande verdade, mas essa é uma atitude simbólica, tá, gente? Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de nós. Então ele não vai deixar a habitação, que é a minha casa, que é a minha vida, que é o meu coração, o meu entendimento, e se assentar aqui, né? É simbólico, é uma forma de dialogar, é como se eu tivesse aqui ele sentadinho olhando para mim. Isso me faz ter mais intimidade com ele, tá bom? Mas é simbólico, tá, gente? Fecha parênteses.
Vamos lá. Naquele tempo, a mulher pega em adultério, ela era apedrejada. Era a lei de Moisés, né? Eles viviam lá no tempo da lei, no Velho Testamento. Mas Jesus veio para mudar essa história, né? E algo tremendo, tremendo, tremendo nós encontramos nesse texto. Olha só que coisa linda. Jesus está lá pregando e aí eles trazem essa mulher que foi pega ali no momento exato, né? No momento exato do ato de adultério, né? Pastor Cláudio Duarte costuma dizer assim: onde é que estava o homem que estava adulterando com ela? Ó, ele não foi levado, mas a mulher foi, não é verdade? E é verdade, mas vamos pular essa parte, né? Porque não está na Bíblia, a gente não vai ficar aí se aprofundando. É só uma forma de pensar, raciocinar, que naquele tempo já era assim, né? E aí essa mulher, quando ela chega, quando ela é colocada ali no meio, fazem aquela roda ali, aquele círculo e começa aí, Jesus foi pego em adultério. Vai fazer o quê? Na lei de Moisés está escrito que nós temos que apedrejar. Mas e o Senhor fala o quê? Aí Jesus se abaixa. Olha que atitude! Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. O que eu aprendo com isso? O que Jesus quer nos ensinar com isso? Ele em momento nenhum olhou para aquela mulher com um olhar acusador. Ele em momento nenhum apontou o dedo para ela e falou: você adulterando, olha só, eu tenho uma palavra para você, mas depois eu falo contigo. Não. Sabe por quê? Porque ele enxerga o que está no coração. A verdade do nosso coração. Aquela mulher, quando eu creio assim, tá, gente? Não tá escrito aqui, mas eu creio dessa forma. Quando aquela mulher é levada até Jesus, ela estava ali envergonhada, ela estava ali com medo, ela estava ali assustada e arrependida. Na mente dela, talvez ela estivesse pensando assim: meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, quanto arrependimento! Por quê? Por que eu me deixei levar? E o Senhor enxergou esse arrependimento, o arrependimento genuíno. Por isso ele se abaixa e começa a escrever na areia com o dedo, né? E é lindo demais. Isso eles diziam para quê? Para tentar o Senhor. Aí, então, quando eles continuaram, o verso 7 diz assim: então quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele se levantou. E ele se levantou para quê? Ele se levantou para falar com os acusadores, com aqueles que estavam acusando aquela mulher. Olha só que tremendo. Mas Cris, por que ele se levantou para falar com aqueles que estavam acusando a mulher? Porque no coração deles não havia arrependimento pelos pecados que eles cometiam. E aí Jesus diz: qual dentre vocês não tem pecado? Aquele que não tiver pecado, melhor dizendo, né? Porque ele fala: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele era o único que não tinha pecado. E aqueles homens foram constrangidos, se sentiram acusados. Por quem? Pela sua própria consciência. Porque eles começaram a lembrar dos seus pecados, mas não se arrependeram de nenhum deles. Não teve um daqueles homens que disse assim: eu tenho pecado, vou jogar minha pedra fora e vou me arrepender. Senhor, me perdoa, me arrependo dos meus pecados. Nenhum deles, nem pensamento, nem sentimento. E aquela mulher permaneceu assim, parada, aguardando. Aquele que não tinha pecado e podia tirar a primeira pedra, não atirou, porque ele já havia perdoado aquela mulher por conta do seu arrependimento. E aqueles outros acusadores largaram as pedras. Jesus faz essa pergunta e se abaixa novamente e continua a escrever na areia. E aqueles homens largaram as suas pedras e foram embora, carregando consigo os seus pecados. Quantos de nós continuamos carregando pecados dentro de nós? Quantos de nós temos os nossos pecadinhos de estimação? Mas quando nós vemos alguém em adultério, na homossexualidade, nas drogas, na prostituição, nós apontamos. Quando nós vemos a queda de um pastor, de um líder, nós apontamos e condenamos.
carregando debaixo dos nossos braços o nosso pecado, não confessado, não arrependido. Porque para Deus não há pecadinho e não há pecadão. Porque se não há arrependimento, não há remissão de pecados. E nós criticamos aquele pecado que é diferente do nosso. Nós criticamos aquele erro que é diferente. Eu não faço assim. Eu sou uma mulher de bem, eu sou um homem de bem, eu sou honesto. Mas algum erro você tem. Algum erro eu tenho. Diferente do seu e o seu diferente do meu. Mas o meu erro vai fazer com que você me aponte. Olha como isso é sério. E aqueles homens foram embora carregando com eles seus pecados não confessados. E o Senhor se levanta, aí sim ele se levanta e pergunta para aquela mulher: onde é que estão os teus acusadores? E ela diz: foram todos embora. E ele disse: eles não te condenaram, nem tampouco eu. Vai e não peques mais. Aquela mulher não precisou abrir a sua boca e dizer para Jesus: eu me arrependo. O clamor e o arrependimento estava no coração. E ela recebeu do Senhor o perdão. Sim, sim. E ela foi embora, livre do peso da culpa. E a única coisa que Jesus diz para ela é: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. E só. E aqueles que não confessaram seus pecados continuaram carregando com eles a mazela, a sujeira que o pecado traz. Porque para Deus não tem diferença. A mentira é pecado. A fofoca é pecado. O gato net é pecado, tá, gente? Gato na rede de energia é pecado. Emprestar dinheiro a juros é pecado. É pecado. Tudo que é ilícito é pecado. Receber o troco a mais e não devolver para aquele funcionário do mercado, do ônibus, do Uber, é pecado. E Deus é o olho que tudo vê. Sabe? Onde nós podemos nos esconder de Deus? Nas profundezas? Nas cavernas? No fundo do mar? Nos abismos? Não. Em lugar nenhum nós podemos nos esconder de Deus. Porque Ele enxerga tudo o tempo todo. O tempo todo. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele é onipotente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, sim. Ele é forte e poderoso, tem todo o poder sobre os céus e a terra. Ele é onisciente, Ele sabe tudo de todos nós. E nós não podemos esconder, nós podemos esconder do ser humano, do nosso líder, da nossa esposa, do nosso marido, da nossa mãe, do nosso pai, do nosso irmão, do nosso amigo. Nós podemos esconder, mas de Deus a gente não consegue esconder. Então o convite de Deus para nós, nesse dia, nessa tarde ou nessa noite, é: arrependei-vos. Peça ao Senhor para te mostrar, para falar com você, para te confrontar, para mostrar se há pecado não confessado. Porque com o pecado confessado, e esse confessar precisa estar anelado ao arrependimento. Porque se não houver arrependimento, não precisa nem confessar. Sabe aquela frase que algumas pessoas dizem? Não me arrependo de nada do que eu fiz. A Bíblia diz: arrependa-se. Arrependa-se. A ordem de Deus é: arrependa-se, para que haja perdão dos pecados. Arrependa-se. Olha para a tua vida. Olhemos para as nossas vidas e que venhamos a pedir ao Senhor: Senhor, tem pecado não confessado. Porque pecado não confessado, quando não há arrependimento, esse pecado é reincidente. Ele acontece de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Gente, julgar é pecado e a gente julga. Tantas coisas, gente. Pornografia é pecado.
Adultério é pecado. Sim. Mas nós temos a mania de pesar, temos uma balança na qual a gente pesa os pecados. Adultério, uau! Aí a gente vê aí nas redes sociais os dedos apontados, né? E acusação, e muitas das vezes somos nós aqueles que apertamos o botãozinho do nosso celular, aquele aviãozinho, aquela setazinha, aquela curvinha para compartilhar o pecado alheio. Mas Deus tudo vê. E nós daremos conta de toda a nossa atitude nessa terra. Que nós possamos buscar no Senhor, como diz em Provérbios, capítulo 8, a sabedoria, andar de mãos dadas com a sabedoria que vem do alto, do Senhor dos senhores, do Deus dos deuses, daquele que criou todas as coisas, daquele que quando formou o céu, quando formou a terra, já tinha com ele a sabedoria. É essa sabedoria que nós precisamos buscar, a sabedoria que Salomão pediu e recebeu. Buscar aquilo que é do alto, que vem de Deus e que tem muito mais valor do que qualquer ouro, do que qualquer prata, do que qualquer riqueza, do que os rubis, diz a palavra do Senhor. E ela não se perde, ela é eterna. Que nós tenhamos essa sabedoria para saber lidar com as nossas mazelas, com os nossos pecados, confessá-los, largar. A Bíblia diz que Jesus falou: vai e não peques mais. Ele dava essa ordem sempre. Em alguns casos ele dizia: vai, a tua fé te salvou. E a pessoa ia embora. Vai, os teus pecados estão perdoados. Como aquele homem que estava lá no tanque de Betesda, há anos e anos e anos. A gente fala sobre ele outro dia. E Jesus chega para ele e fala: o que você está fazendo aí? Ele fala: estou esperando a água ser agitada pelo anjo, mas quando é agitada não tem ninguém para me jogar. E Jesus diz para ele: levanta, teus pecados estão perdoados. O que mantinha aquele homem? Pecado. Preso, a doença, a enfermidade. Pecado não confessado gera doença, gera enfermidade. O mal vem para o corpo físico. Precisamos confessar e deixar, não pecar mais. E quando há arrependimento, a gente consegue confessar e não cometer mais o mesmo pecado, mas seguir em frente. É possível sim, viver uma vida de santidade, buscando a santificação do Senhor. Basta nós querermos, basta nós buscarmos no Senhor. A ira desenfreada é pecado, o julgar é pecado, tantas outras coisas. Os desejos da carne nos levam a pecar. Que nós possamos buscar no Senhor a intimidade com o Espírito Santo para estarmos a cada dia mais e mais próximos dele, íntimos dele, tá bom? Hoje eu quero deixar aqui os meus sentimentos, a minha amiga Mara, nosso amigo Rico, partiu, descansou no Senhor e nós sabemos que, ele está bem melhor agora, né? Que o conforto do Espírito Santo possa alcançar o coração de toda essa família. Em nome de Jesus. Um beijo grande. Fica com Deus. Deus abençoe a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos, no nome de Jesus. Papai do céu permitindo, eu volto na próxima semana, tá bom? Com o nosso dedinho de prosa. Mas só se ele permitir. Se ele não permitir, eu não volto, não. Você que ainda não conhece as minhas redes sociais, eu estou no Instagram, né? Eu tô no Facebook e tá tudo aqui, ó. Na descrição do vídeo eu deixo tudo aqui, os links, tá bom? Vai lá, tá acontecendo coisa muito legal lá. Temos lives, temos reflexões, estudos diários. Deus tem nos levado, graças a Deus, né? Podemos ter o privilégio de ser instrumentos do Senhor. Então, nos acompanhe lá também, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe. Até a próxima quinta-feira, se assim papai permitir. Fui.